Satoshi Call, seu resumo semanal do mundo cripto. Os investidores de criptomoedas estão cada vez mais incomodados com a lateralização de preços do Bitcoin, que já dura 2 semanas. Nem mesmo a aceleração da inflação norte-americana fez com que o mercado pendesse para baixo. Isso mostra que há um forte equilíbrio entre compradores e vendedores que pode ser rompido a qualquer momento. Com o feriado já nesta segunda-feira nos Estados Unidos, a liquidez está reduzida e pode sim impactar na movimentação de preços do Bitcoin. A questão é, isso vale para o restante da semana? É isso que eu, Beto Fernandes, analista de conteúdo e criptomoedas da Foxbit, vou discutir com vocês no Satoshi Call desta segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025. China e Europa. Fala aí pessoal, tudo beleza? Começando o Satoshi Call dessa semana e a gente, como de praxe, já vai falar de macroeconomia, que é o que costuma aí pautar o mercado de criptomoedas, e aí então a gente fala de Bitcoin. E hoje vai ser um pouquinho mais curto, porque a gente teve poucos dados macroeconômicos externos muito relevantes, né? A gente teve um grande fluxo ali de informações nos Estados Unidos, mas quando a gente fala aqui de China e zona do euro, a gente teve poucos dados. No caso, a gente teve 2 pontos importantes aí para discutir do bloco da zona do euro, que foi a produção industrial que desacelerou forte. Foi para uma retração de 1,1% contra uma alta de 0,4% em novembro. Esses dados, bom frisar que são de dezembro, tá? A expectativa já era de uma queda de 0,6%, mas aí veio praticamente o dobro abaixo do esperado pelos analistas, o que mostra que a produção industrial da zona do euro não está nos seus melhores momentos. Isso acaba se traduzindo de alguma forma no PIB, né? Pelo menos as prévias do PIB do bloco, que retraiu de 0,4% para 0,1% no último trimestre do ano passado, porém um pouquinho acima ali se esperava uma estabilidade ali por parte do mercado, e esse 0,1 veio um pouquinho acima, mas mesmo assim mostra essa retração na força econômica do bloco. Estados Unidos. Já nos Estados Unidos, aí sim a gente teve indicadores mais relevantes aqui, mais robustos para a gente discutir, que no caso está tudo ali em torno da política monetária, de juros e consequentemente da inflação. No caso a gente teve dados da inflação ao consumidor, o CPI, que acelerou nos Estados Unidos, né? Tanto o indicador geral quanto o núcleo, a gente teve uma aceleração. No caso do CPI aí mensal, a gente está agora teve uma alta de 0,5%, acima da expectativa de 0,3% e acima do 0,4% de dezembro. Assim como na base anual, a gente teve uma alta aí tá em 3% nesse momento, uma alta em relação a dezembro, que foi 2,9%, que era a expectativa de manutenção aí dos analistas, o que não se confirmou. Já na parte da inflação ao produtor, o PPI, a gente teve uma queda de 0,5% para 0,4%, porém ainda acima do 0,3% esperado pelo mercado. Portanto, a gente teve aí uma aceleração da inflação nessa última semana, nesse último mês, né, em janeiro especificamente, o que acaba trazendo pressão sobre o mercado financeiro. Quando a gente vai para as vendas no varejo, a situação é um pouco diferente, né? A gente teve ali uma retração forte, né, de 0,7% em dezembro para menos 0,9%, ou seja, desacelerou com força e bem acima da retração de 0,2% esperado pelo mercado, ou seja, isso ajuda de certa forma a trazer uma contenção nos preços, porque indica, pelo menos nesse primeiro momento, uma redução na compra, né? Uma redução na procura e distribuição de dinheiro dentro do mercado. Por outro lado, a gente teve um dado interessante que pode corroborar com essa visão, mas ela ainda liga um sinal de alerta, né? Que é a produção industrial dos Estados Unidos, que caiu de 1% para 0,5% em janeiro, porém ainda assim veio acima do 0,3% esperado. E a gente sempre fala sobre isso aqui no Satoshi Call, de que como é importante que a indústria dos Estados Unidos volte a um aquecimento forte, para que você consiga produzir mais e aumentar os estoques dos distribuidores e lojistas, e com isso segurar um pouco esse aquecimento de preços. E a produção industrial, né, ou melhor, o setor industrial como um todo, tem trazido grandes oscilações, né? Então você pega um mês em que a produção industrial sobe e as vendas no varejo caem, isso traz aí um certo reequilíbrio e uma expectativa de que o mercado norte-americano pode estar se estabilizando. Porém, ainda assim, é um mês em que isso aconteceu, em um período em que também a inflação
acelerou. Ou seja, a gente vai precisar observar mais dados para ter uma noção mais clara do quanto isso vai se sustentar ou não. Bitcoin. Agora sim, falando de Bitcoin, a gente traz aí toda essa perspectiva macroeconômica junto, porque de fato, né, o Bitcoin está andando no canal lateral. Ele continua estagnado em seu preço e a inflação ao consumidor, que poderia ter sido um grande gatilho de queda de preços para o Bitcoin, não conseguiu fazer esse efeito. Ou seja, o Bitcoin está hoje com volatilidade, porém sem uma tendência clara. O que isso quer dizer? A gente teve movimentações ao longo dos dias, né, para cima, para baixo, pavios ali nos candles do Bitcoin, mas a gente não conseguiu ter uma definição de tendência. Mesmo com a inflação, que poderia ser um gatilho, não se movimentou. Ou seja, a estrutura do Bitcoin hoje de oferta e demanda ela está tão rígida que nenhum evento macroeconômico tão forte assim conseguiu movimentar o preço. Nem mesmo as falas do Powell, que a gente viu aí na semana passada, falando ao Congresso, de que de fato talvez os juros, né, corte de juros aí não aconteça com tanta frequência, que a inflação perdeu um pouquinho da mão e tal. Ele também não foi suficiente. No dia ele até movimentou o preço do Bitcoin, mas na estrutura dessas últimas 2 semanas especificamente, o Bitcoin segue lateral. E aí a gente precisa olhar alguns dados para entender para onde vai esse movimento, né? Se a gente consegue ter alguma pista para isso. Quando a gente olha para os ETFs de Bitcoin, por exemplo, a gente viu a entrada de 70 milhões de dólares na sexta-feira passada, mais especificamente, entrando para os fundos. Porém, quando a gente olha no acumulado da semana, a semana ficou no negativo 631 milhões de dólares, ou seja, saiu bastante capital desses fundos em vez de entrar. Porém, esse é um ponto importante para a gente analisar, porque o número ele pode assustar no primeiro momento, entretanto, a gente olha para a configuração total ali, né, para como é o comportamento, e parece haver um movimento meio cíclico, né, de que várias semanas positivas para os ETFs de fluxo de capital e passa ali 1 ou 2 semanas negativas, e foi mais ou menos o que aconteceu. A gente teve esses 631 milhões de dólares que saíram nos ETFs na semana passada, porém foi a primeira semana negativa depois de 6 semanas consecutivas de fluxo positivo, ou seja, entrou muito mais capital do que saiu. Entretanto, vale dizer também de que essa saída da semana passada foi a terceira maior desde o lançamento dos fundos lá em janeiro de 2024. Então é um ponto de se observar, porque a gente está falando que o investidor tradicional e institucional estão retirando um pouco de suas posições. Mais uma vez, ainda é muito pequeno perto do montante geral que entrou, principalmente se a gente for olhar na reta final do ano passado, com 2 bilhões entrando em uma única semana, né? Nesse caso, a gente está falando de 630 milhões. Mesmo assim, mostra um pouco de que a demanda está caindo, né? Está reduzida nesse recorte do mercado, pelo menos. E isso, claro, acaba impactando o desempenho do Bitcoin. Outro ponto importante é que a gente tem uma disputa entre acumulação e distribuição, né? E que traz um pouco desse choque entre oferta e demanda. Que a gente viu que, apesar de alguns picos, o volume de bitcoins enviados às exchanges começou a cair de novo. Ou seja, uma galera mandou bitcoin para as corretoras, vendeu, e isso trouxe, né, um impacto para o preço, um impacto negativo, e agora essa tendência está sendo reduzida, o que pode diminuir um pouquinho dessa pressão de vendas. O mesmo acontece com os mineradores, que a gente teve um pico um pouco maior ali de movimentação, né, deles enviando também Bitcoin para as exchanges, e esse grupo específico também começou a reduzir essa participação, o que sugere que de 2 frentes, né, tanto do varejo quanto dos mineradores, a pressão de vendas pode estar reduzindo. Não é uma certeza, mas isso pode estar sendo reduzido. E quando a gente olha para o desenvolvimento do dia, aqui especificamente para o Bitcoin, a gente talvez não tenha grandes novidades. Primeiro que a semana não tem grandes aspectos macroeconômicos, né, indicadores para a gente observar. O máximo que a gente vai ter ali, talvez de interessante, seja a ata da última reunião do Fed, né, em que manteve os juros inalterados, mas que a gente sempre sabe, né, que é uma ata ali que como se fosse um indicador atrasado, né? Então a gente já viu que foi o que foi definido, o Powell já falou semana passada, então é meio que mais uma visão geral ali do que necessariamente algo factível, né? Uma visão geral atrasada, mas sim, isso traz impactos para o mercado. E hoje também é feriado nos Estados Unidos, dia do presidente, então isso também reduz muito a liquidez global. Então a tendência aí, se a gente for olhar bem a grosso modo, é que o Bitcoin não tenha grandes movimentações, pelo menos nessa segunda-feira. Aí talvez lá por quarta, quando a gente tiver a ata do FONC, a gente tenha uma movimentação um pouquinho mais agressiva, tanto para cima quanto para baixo. A gente não consegue cravar isso, porque o movimento do mercado é muito mais complexo.
Já a análise técnica você sabe aqui, né, que você acompanha em vídeo lá no Telegram e também no WhatsApp da Foxbit. Então, se você não acompanha, link vai estar aqui na descrição para você seguir as redes sociais da Foxbit. Bom, para a gente finalizar aqui o nosso Satoshi Call, gosto sempre de pegar um geralzão do que a gente conversou aqui. E fato é que o mercado está num momento bastante complexo, né? A gente tem uma série de indicadores macroeconômicos não tão positivos. A gente está com um ruído muito forte a nível de política, né? Então, quando a gente fala do tarifaço do Trump, aí uma possível interrupção na guerra da Ucrânia, uma possível interrupção, o fim, pelo menos, da guerra em Israel. Ou seja, tudo isso traz um movimento de certa má digestão, porque é tudo muito incerto, né? Será que de fato a inflação vai cair? Será que de fato a guerra na Ucrânia vai acabar? Será que os conflitos em Israel vão ser paralisados? E o mercado não tem controle disso. E se tem uma coisa que o mercado não gosta é de incerteza. E a gente está no momento, no curto prazo, de incerteza, de tarifaço, de guerra e tudo mais. Então, até que essas coisas comecem a trazer uma resolução um pouco mais clara, né, ou pelo menos uma previsibilidade maior, o mercado tende a ficar mais avesso ao risco, né? Então a gente vê muitos investidores saindo dos ativos de risco e indo para ativos um pouco mais menos voláteis, né? Então títulos do tesouro, o próprio dólar e as ações e o Bitcoin acabam ficando um pouco para trás. E a gente tem, né, dentro do choque entre oferta e demanda, uma demanda muito menor contra a oferta que se mantém ali pelo menos a mesma, né? E isso acaba trazendo impactos negativos para o preço do Bitcoin. Então, nesse momento, a gente precisa ter um pouquinho de paciência até que essas situações comecem a se resolver, o mercado se reajuste e a gente possa ter uma ideia maior se vai ser um momento de vamos continuar vamos voltar a compra e continuar com o Bitcoin subindo, ou não, a gente vai voltar, vai começar a vender, realizar lucro das posições e colocar o mercado para baixo. Mas nesse momento a gente não tem uma resposta exata para isso, mas quando a gente olha para os dados on-chain, a gente vê que a oferta está diminuindo e que a demanda tem poder para continuar crescendo. Se os ETFs voltarem a comprar, se os mineradores confirmarem essa pausa nas vendas, assim como o varejo, a gente tem uma possibilidade aí de novas altas. Caso contrário, a gente vai sentir essa pressão por mais algum tempo. E é isso, pessoal. Esse foi o Satoshi Call dessa segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025. Eu, Beto Fernandes, analista de conteúdo e criptomoedas da Foxbit. Agradeço demais a audiência de vocês aqui comigo. E como você já sabe, a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Satoshi Call, trazendo as novidades da macroeconomia e também do mercado de criptomoedas. Valeu, pessoal, forte abraço e até lá!